seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do PodCor, do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio. Eu sou a Maria Clara Alencar, hoje eu estou apresentando esse podcast. Provavelmente você deve estar estranhando, porque geralmente é o Maurício Bastos que apresenta, mas esse é um episódio super especial que a gente está gravando no mês das mulheres. Hoje eu estou aqui acompanhada da Júlia Cotrim. Bem-vinda, Júlia. Obrigada. Que está aqui comigo hoje. A gente vai falar sobre a Ronda Maria da Penha, que é um trabalho super importante que a Guarda Municipal realiza aqui no município do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai conversar com a Glória Maria Bastos, comandante da Ronda Maria da Penha, aqui do município do Rio. Glória, seja muito bem-vinda nesse podcast aqui do Centro de Operações. Agradeço o convite. É sempre importante a gente estar falando sobre esse assunto, principalmente nesse mês, que é um mês de busca de direitos e de continuidade das lutas das violências contra mulheres. É isso. Isso mesmo. Bom, rapidinho, só para a gente aqui complementar, né? Esse é um episódio gravado 100% por mulheres. Estamos eu como apresentadora, a Júlia aqui ao meu lado como co-apresentadora e as nossas editoras, Milena Monteiro e Dília Drummond, estão aqui no nosso bastidor, também fazendo parte dessa gravação super importante e complementando a nossa equipe 100% feminina nesse podcast aqui do Centro de Operações. Bom, primeiro de tudo, Glória, a gente sabe, né, a gente conhece o trabalho, né, da Guarda Municipal, da Ronda Maria da Penha, mas muita gente não conhece. Então eu gostaria de saber se você pode explicar mais ou menos como é que funciona, como é o trabalho de vocês diariamente e principalmente da importância, né, porque a gente conhece a Lei Maria da Penha, sabe que ela protege muitas mulheres, né, todos os dias aqui na cidade. Então, a gente queria saber de você, explicar um pouquinho como é que funciona o trabalho de vocês durante todos os dias aqui na cidade. Ok, a Ronda Maria da Penha, então, nasce de um dispositivo, inclusive, previsto na Lei Maria da Penha, que é da integração dos entes e dos órgãos em prol do enfrentamento à violência contra a mulher. Pensando nisso, nesse cenário de violência, a Prefeitura do Rio, em 2021, assinou um acordo de intenções junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para também agregar esforços no enfrentamento à violência contra a mulher e evitar também o feminicídio, né, que é o pior dos agravamentos das violências contra mulheres. E a Guarda Municipal, então, através da Guarda Municipal, com uma equipe especializada, foi pensado em como a Guarda Municipal poderia atuar, ser bastante atuante nesse cenário, e se pensou então, de constituir a Ronda Maria da Penha, guarda protetiva, em 2021, assinando esse acordo de intenções, que prevê então a fiscalização, monitoramento e acompanhamento de mulheres com medidas protetivas de urgência deferidas e encaminhadas para a Ronda Maria da Penha. Então a gente recebe através de uma caixa de e-mail exclusiva, medidas protetivas a serem acompanhadas, então, e fiscalizadas pelas equipes de Ronda Maria da Penha. Essa equipe também foi pensado muito sobre isso, né, preparar um profissional e uma profissional que tivesse condições de enfrentar essa violência, tivesse vocação para poder estar com pessoas, né, pessoas que são mulheres, que são famílias, às vezes são idosas, às vezes são meninas, são jovens adultas, e que pudesse acompanhá-las, evitando assim um agravamento daquela violência já sofrida. Então, mulheres que se veem numa situação de risco, tendo vivido uma violência doméstica e familiar, podem requerer a sua medida protetiva de urgência e serão acompanhadas, então, por algumas equipes, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, algumas equipes preparadas para essa atuação. Então, como é que é a preparação da minha equipe de Ronda Maria da Penha, hoje constituída por 98 guardas municipais? Eles foram voluntários a integrar esse grupamento de Ronda Maria da Penha, passaram por um processo seletivo. Então, eles passaram, primeiro por uma inscrição, se voluntariando dentro da instituição, né, são guardas municipais já. Passaram por uma avaliação correcional para ver se estavam envolvidos em algum tipo de processo, sendo administrativo, processo criminal.
que seria o impedimento para estarem atuantes, passaram por uma entrevista psicológica para ver se tem um perfil para estar, se realmente tem aptidão para estar lidando com pessoas fragilizadas, com mulheres. E depois eles integraram, passando por essas fases, integraram então um curso de capacitação dentro da Guarda Municipal. É um curso que foi preparado, em conjunto com o Tribunal de Justiça, com instrutores da Guarda Municipal, mas também com atores, e executores da lei, operadores da lei, sendo todo magistrados, o juizado de violência doméstica e familiar, as defensoras, as procuradoras de justiça, né. Os equipamentos especializados trouxeram seus gestores para estar trazendo um pouquinho do cenário, um pouquinho dessa realidade, né, assim como as delegacias também, a DGPAM, que é a diretora das delegacias especializadas de atendimento à mulher, agregaram então nesse curso de capacitação que hoje, perfaz 100 horas aula. Então esse guarda, ele passa por todo esse ensinamento, essa sensibilização, conscientização, porque às vezes a gente ouve falar do que é a Lei Maria da Penha, mas a gente realmente não conhece o que é a Lei Maria da Penha, nem tá, a gente fala que, tira o véu e a gente enxerga com a lente de gênero, Uhum. né. A gente é formado numa sociedade com traços machistas, ainda tem um machismo estrutural, Sim. que a gente é criada, a gente não é de Marte, né, a gente é essa cultura que é tão enraizada, é importante essa imersão durante a capacitação, e isso acontece, é muito interessante os testemunhos posteriores desses homens e mulheres que participam, e eles passam também por um estágio supervisionado após o curso de capacitação, para ali eles, junto com equipes antigas, que já são atuantes na Ronda, perceberem como é o trabalho e ter oportunidade, então, de estar ou não conosco. Então, o tempo todo eles podem solicitar o desligamento dessa capacitação, assim como solicitar também o desligamento da atuação na Ronda Maria da Penha, e aí a gente entende que ele não está mais apto para atuar conosco e ele é então movimentado para um outro grupamento, aquele que ele vai se adaptar melhor. Então, todas essas estratégias, esse cuidado é realmente para que a gente tenha uma equipe de excelência, e que bom que a gente tem isso dentro do município do Rio de Janeiro, com resultados extraordinários nesses 5 anos de trabalho, né, trabalho árduo, mas muito que a gente tem muito orgulho, que é muito gratificante que a gente possa atuar, possa agregar, possa enfrentar essa violência de verdade, né, na prática, na nossa prática diária. E eu queria perguntar a você como funciona, você falou desse treinamento, Uhum. que é feito com os homens e as mulheres da guarda que atuam nisso, como é que funciona o acolhimento com essa mulher que já vem fragilizada, que às vezes a própria família não aceita, não apoia, ou a família do marido também, que às vezes depende, é contra ela denunciar, como é que é feito isso? Isso, então, a partir do momento que a gente recebe essa medida protetiva e a gente tem ali o nome dessa pessoa, dessa mulher, o seu endereço, os seus contatos, e a gente tem um pouquinho do histórico dessa violência que ela sofreu, né. Isso está previsto tanto no registro de ocorrência que ela fez ou não, se não foi um registro de ocorrência, isso está na própria medida protetiva, nesse processo que chega para a gente, e a gente então realiza visitas domiciliares a essa mulher, né. A gente atende 24 horas por dia, então a equipe é uniformizada, tem uma identidade visual que é facilmente reconhecida. A gente vai com uma viatura, então também com uma identidade visual da Ronda Maria da Penha, bem ostensiva, para que promova realmente segurança para aquela mulher, para que as pessoas e principalmente o agressor perceba que ela não está sozinha. Nessas visitas domiciliares, a gente conversa, então, escuta a história que essa mulher traz, o contexto dessa violência, a gente compreende todos os ciclos de violência que ela possivelmente tenha passado, né? E a gente então identifica ali se já houve algum tipo de descumprimento dessa medida protetiva, então uma das finalidades
além desse acompanhamento à própria mulher, inclusive, conectando essa mulher a uma rede especializada ampla que a gente tem no Rio de Janeiro, é a gente verificar se está sendo cumprida a medida protetiva de urgência. Então é uma das perguntas primárias que a gente faz, né, se o autor ali previsto na medida protetiva está cumprindo aquilo que foi previsto na decisão judicial, que é uma medida protetiva. A partir do momento que ele não está cumprindo, se houver essa informação, há os encaminhamentos previstos na lei, né, da apresentação à autoridade policial, com novos registros e possivelmente uma prisão preventiva sendo decretada se ele for reincidente, então, no descumprimento de medidas protetivas. Então, o nosso acolhimento é um acolhimento onde a equipe profissional ela tem um arcabouço de conhecimento e de sensibilidade para perceber o que, junto com aquela mulher, né, qual o caminho a seguir, fiscalizar essa medida protetiva. É importante a gente falar, porque às vezes a gente fala muito de acolhimento, Sim. de acompanhamento, como se a gente não fosse efetuar realmente a fiscalização. Isso acontece, mas acontece de forma humanizada, né? A mulher ela é protagonista, ela decide o que ela quer fazer, mas em dado momento, se houver um flagrante, por exemplo, de descumprimento, esse autor ele é conduzido à autoridade policial, efetuada a prisão em flagrante delito, muitas vezes ratificada pelo delegado, então, ou a delegada. Então é assim que se processa esse acolhimento, né, com muita escuta, com muita compreensão e com direcionamentos importantes para que ela não seja revitimada, não seja, novamente, violentada por esse autor ou por outros, né, identificado ali, conversado sobre aqueles ciclos que ela viveu, e às vezes as mulheres têm muita dificuldade, então, de fazer esse pedido da medida protetiva, né, as mulheres, eh, elas constituem uma família muitas vezes, elas querem essa família, né, elas se aproximam desse relacionamento afetivo, não para sofrerem violência, porque querem constituir uma família, é um afeto, é um amor, Sim. né, e tomar uma decisão de romper isso, de romper muitas vezes a esperança de estar com aquela família, da forma e do formato que ela pensou, que ela sonhou, é muito difícil, né. E minha equipe conhece e sabe essas dores e cada uma traz a sua própria dor. E assim ela é ouvida, ela é fortalecida, ela é encaminhada dentro da rede. Às vezes essa mulher já não tem mais vínculo com a família, já não tem mais vínculo, de emprego, de estudo, ela rompe, né, é o modus operandi que a gente fala do autor, é desvincular essa mulher da vida dela, para que ela fique sujeita, submissa e submetida àquilo que ele pretende fazer com ela. Muitas vezes o que ele pretende fazer é dominar até o ponto dele matar. Essas medidas protetivas, em sua grande maioria, são solicitadas quando a mulher já se afastou desse agressor. Uhum. Ela já tentou pelo menos se afastar e ele não aceitou o fim desse relacionamento. Mas a gente não fala só de uma relação conjugal, afetiva, de homem e mulher, mas a gente faz muitos acompanhamentos de mães que sofrem violência dos seus filhos, às vezes de tias, de mulheres que apanham dos seus sobrinhos, dos seus cunhados, das suas filhas. Então, mulheres em algum ponto, né, claro, é a minoria, mas também podem ser agressoras, consideradas agressoras, e elas se veem nessa relação violenta intrafamiliar, podendo então solicitar também a medida protetiva de urgência. Então é importante a gente frisar isso, porque a gente às vezes pensa só no homem e na mulher, na relação conjugal, por que que gosta de apanhar, sabia que ele era agressivo, tem uma série de julgamentos que a sociedade ela está habituada, né, está enraizado essa responsabilidade da mulher, né, responsabilizar a mulher pela violência sofrida, invertendo ali os papéis. A mulher deixa de ser vítima e passa a ser réu, né, e isso a gente tem que pontuar muito sempre em todos os meios de divulgação, né. A Ronda Maria da Penha, ela não faz esse julgamento, na verdade ela protege a mulher desses julgamentos que podem ocorrer, inclusive nesse processo de afastamento desse agressor. Às vezes ela sofre julgamento do seu âmbito familiar, da família do próprio agressor,
né, dos filhos. Algumas mulheres têm algumas dificuldades, inclusive com a sua prole, né, porque o agressor ele faz questão também de responsabilizar a mulher por aquela separação para os seus filhos menores. E às vezes esses agressores também direcionam a sua violência para os seus filhos, filhos comuns e filhos que não são comuns do casal. A gente tem visto aí um cenário bem ruim nesse sentido, né? As crianças até são As vítimas, né? crianças sendo vítimas, sendo mortas, para que aquela dor seja uma dor infinita. Olha o nível de crueldade de um homem agressor, Sim. né? Que aquela dor, porque a dor de perder um filho para essa violência é infinita. Enquanto a mulher sobreviver, viver, ela vai ter essa dor. Então isso é muito cruel, é um crime de ódio, né? Sim. Isso é muito cruel e isso acontece muito. Então, é tão importante a gente estar falando sobre isso para que a gente entenda, né? Nós, homens, mulheres, filhos, parentes, vizinhos, colegas, entidades religiosas, né? Empresas, que a gente tem que ser um canal de acolhimento, de escuta e de ajuda para uma vítima, né? Que responsabilizar pode levar essa mulher à morte. É o que a gente tem visto por aí. Só ela sabe a dor que ela traz e o que ela está abrindo mão, de que sonhos, esperanças ela está abrindo mão, do que ela está abrindo mão para poder fazer jus a esse direito que ela tem. Mas é tão importante ter esse direito garantido, é tão importante ter equipes atuantes no acompanhamento dessas medidas protetivas, porque muitos agressores eles insistem em descumprir medidas protetivas, né? E às vezes esse vínculo, essa rede de apoio já se afastou dessa mulher, porque não acredita mais que ela vai abandonar, porque as famílias ainda não estão preparadas muitas vezes para entender os ciclos que ela passa, por que que ela ainda não rompeu, não sabe nem que ela já tentou e não conseguiu, ela tem medo muitas vezes, às vezes esse agressor está ameaçando a família inteira. Então a gente já viveu casos em que a mulher, quando a gente conseguiu falar com a mulher, eh, ela vem e traz essa informação. Eu não procurei vocês antes, ele estava descumprindo, porque ele ameaçou a minha família inteira, ele ameaçou a minha irmã é cadeirante. Então eles têm esse perfil de ir naquela dor, naquilo que é mais frágil, ele pega naquele ponto, porque ele sabe que naquele ponto ele vai dominar aquela mulher, vai trazer medo suficiente para paralisar aquela mulher. E é isso que é tão difícil da gente compreender, né? Pessoas que não buscaram esse conhecimento, não viveram isso nas suas famílias, ou que viveram, mas não compreendem. Como é que ela gosta de apanhar? Como é que ela não consegue botar esse filho para fora? Mas esse filho é porque vive um ciclo de violência, uma dependência, muitas vezes criada emocional, e foi construída essa violência emocional, essa violência psicológica foi sendo construída muito sutilmente, que essa mulher não percebeu, que não foi possível perceber, né? Porque ela é muito velada, ela é muito sutil. Ela é Aos disfarçada de pouquinhos. cuidado, ela é disfarçada de proteção. Ah, você vai sair com esse decote, mas olha, outros homens vão ficar olhando, você vai se expor. E se isso acontecer, como é que eu vou reagir? Eu vou ter que reagir. Então ele vai culpabilizando, aquela mulher vai se encaixando, vai se moldando, vai se desprendendo da sua autoestima. Esse batom, você vai usar com esse batom vermelho? E eu não estou falando de uma coisa do século passado, não, gente. Eu estou falando de colegas minhas, né, do meu círculo, que não usavam batom vermelho, porque o marido não gostava, não achava certo ela usar um batom vermelho. Você entende? Isso é muito enraizado, isso é muito difícil de enfrentar, de mudar. Então é preciso que a gente se mobilize, homens e mulheres, para a gente tentar acelerar esse processo, essa mudança que a gente quer, porque a gente não aguenta mais, Sim. né? Nenhuma de nós
aqui um programa feito por mulheres, tem um homem aqui ouvindo também esse programa, e que isso seja importante internalizar. Homens são importantíssimos nessa luta, porque eles são os principais agressores de mulheres, Sim. né? Não é sempre um homem, mas É maior, geralmente um a homem. maioria das vezes, né, é cometida por homens. E a gente não vê o inverso. Não. É muito raro a gente ver um caso, né? Não, de um homem, não, não vai sair com essa roupa. Ai, se sair, ai, se separar, aí eu vou te matar. E mata um homem porque sente ciúme ou porque ele quer separar, ela não quer. Isso não acontece, isso não é expressivo. Se isso acontece, isso é a minoria tão ínfima que isso não chega nem a causar uma política pública que se prepare para isso. Então, nosso cenário ele é bastante crítico, né? Hoje a gente estava com a nossa assistida mais idosa. Nossa assistida mais idosa vai completar 101 anos Caramba. agora em abril. É uma assistida da Ronda Maria da Penha, que pediu sua medida protetiva com 98 anos de idade. Então, isso é um exemplo de que a lei está aí para todas nós, Independente da idade, independente da independente. idade. Independente do tipo de violência, se ela sofre violência, a gente tem 5 tipos de violência, se ela sofre uma das violências, se ela pede ajuda no sistema de justiça, se ela, recorre aos acessos que hoje são diversos, ela não precisa nem sair da sua casa para poder ter esse acesso, solicitar a sua medida protetiva, solicitar esse acompanhamento, solicitar ter a sua vida de volta, porque é isso que acontece. E como é que a mulher consegue, estando em casa, percebendo que o agressor está tentando chegar perto de novo, como é que ela faz esse acionamento? Bom, se ela tiver uma medida protetiva já, né, acompanhada por uma instituição, que a Ronda Maria da Penha da Guarda Municipal do Rio, ela tem um telefone que ela liga, e esse telefone, esse número é exclusivo de mulheres assistidas pela Ronda Maria da Penha. Então, ela aciona diretamente esse número de telefone, que a gente não pode conceder, é só dela, para que uma das equipes, então, que atuam 24 horas, possa proceder imediatamente para sua residência ou para onde ela estiver sofrendo a violência e possa, então, conduzir, efetuar ali a detenção, né, a condução desse agressor até uma das delegacias, né. Então, é assim que a gente responde, tem uma pronta resposta, e é uma resposta bem rápida, porque a gente atua no Rio de Janeiro inteiro, então a gente tem equipes espalhadas pelo Rio de Janeiro, para que a resposta seja bem rápida, né, como o caso requer. Eh, Se essa mulher não tem medida protetiva ainda e quer uma medida protetiva, ela tem alguns meios sem sair de casa, como, por exemplo, Maria da Penha Virtual. Ela pode solicitar uma medida protetiva de urgência, ou se ela está vivendo uma situação de violência naquele momento, é 190. Então, se o vizinho, né, está escutando uma mulher gritando, pedindo socorro, sons, né, característicos de uma briga, de um conflito familiar, é importante estar atento e também acionar ali a sua síndica, acionar diretamente 190, que é a Polícia Militar, né, no estado do Rio de Janeiro, que faz, tem essa pronta resposta para situações de crimes em andamento, né, emergencial. E se for uma das nossas assistidas, como disse, aí tem um número específico que ela vai ligar, que ela já sabe desde o primeiro momento que a Ronda entra em contato com ela, já é concedido esse número para que ela possa nos acionar, né. Fora isso, ela tem como fazer registros online. Ela pode acessar da sua casa, se ela ainda não tem medida protetiva, vive uma situação de violência, ela pode acionar o RO online, né, que é da Polícia Civil. Então, tendo uma internet, ela consegue fazer isso de um computador, de um telefone, de um smartphone. Ela tem também o Rede Mulher, então Rede Mulher é do estado do Rio de Janeiro, ela também pode entrar, pode acionar, fazer ali o seu registro, ela pode acessar uma sala Lilás virtual também no Rede Mulher, então a gente tem esses mecanismos, esses caminhos para que ela faça a sua denúncia, peça ajuda, informe que ela está vivendo aquela situação. Então é importante frisar, está vivendo uma situação de emergência,
de violência doméstica, acione 190, tanto a própria mulher vítima, quanto os vizinhos, quanto, testemunhas. Muitas medidas que a gente acompanha, foram deferidas a partir de testemunhas. Às vezes a mulher está tão frágil, ela está tão impotente, às vezes realmente tem uma deficiência física que a impede de fazer uma ligação de urgência, né, às vezes uma cadeirante. Imagina uma pessoa com uma deficiência física, uma cadeirante, que o agressor tira a cadeira de rodas e tira o telefone. O que resta? Como ela vai reacionar? Né? É uma pessoa que depende em muitos aspectos, e a gente fala das vulnerabilidades, né? Reúne ali várias vulnerabilidades que a tornam ainda mais frágil, mais facilmente dominadas, mais facilmente vítimas desses agressores. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Todos nós, na vizinhança, é no condomínio, é no nosso círculo social. Se a gente identifica ali que uma das nossas colegas de trabalho, por exemplo, né, tem um perfil alegre, tem um perfil, comportamental que eu já conheço, e ela muda de repente, ela traz sinais, ela está sempre justificando esses sinais pelo corpo, né, algumas hematomas ou uma roupa diferenciada, um comportamento diferenciado. Se coloque ali, numa escuta, né, dê a mão. Acho que a forma mais fácil da gente conduzir, poder agregar nesse enfrentamento, é você estar disponível, porque a gente é tão fácil a gente julgar, difícil a gente estar disponível, então, para essa escuta, disponível para ajudar, está precisando de ajuda, Sim. o que está acontecendo? Insista nisso em vários momentos diferentes, de forma individual também, para que ela não fique constrangida. O que está acontecendo? Se eu estou sentindo você muito triste, diferente, posso te ajudar de alguma forma? Né? Tem alguma coisa? Como é que está a sua família? Você está bem? Pode contar comigo. São frases assim que traz uma esperança, e aquela mulher em algum momento ela vai saber que ela pode contar com você, ter uma rede que talvez ela não tenha toda uma rede familiar, não tenha ainda a percepção exata, a consciência exata de que aquilo é uma violência, porque às vezes acontece isso, Isso, né? a mulher ainda não está consciente, não viu ainda que aquilo é uma violência, está na dúvida, será que isso é normal? Que muitas vezes é velado, né, agora, a gente não consegue ver, porque muitas vezes a gente Exatamente, liga a violência como violência física, violência sexual, mas a violência, ela exatamente, acontece de várias formas, todos os dias, de outras exatamente, formas, né, a exatamente, violência psicológica, a violência financeira, é a violência verbal, muitas vezes as mulheres não sabem que isso exatamente, é uma violência. exatamente, né? Você estava dizendo sobre, esse acolhimento, né, a gente estava conversando sobre isso, e uma dúvida que me surgiu é, porque, assim, muitas mulheres, passam por violências e geralmente essas violências são domésticas, né, a gente sabe Uhum, que existe violência na rua, uhum, existe a gente no bar, a gente no restaurante, passa por esse tipo de violência sim, quantos homens, né, passam a mão nas partes íntimas, uhum. falam besteiras, né, tudo isso é um tipo de violência, mas muitas vezes os dados mostram, né, que a violência comumente acontece dentro de casa. Vocês, também faz parte desse acolhimento de vocês, levar as vítimas para outros lugares, para redes de apoio, para locais seguros, principalmente para ela e a família. Vocês, levam os filhos junto também com as mulheres, caso elas precisem, e desse local seguro para elas ficarem longe do agressor? Sim. Essa é uma previsão também de toda essa rede, né, a gente tem os abrigos protegidos, que são proporcionados ali, disponibilizados para as mulheres que estão em risco iminente de morte, além de alguns abrigos na cidade e no estado também, para aquelas que não estão no risco iminente de morte, mas que precisam ali, né, serem abrigadas temporariamente, porque o que acontece quando uma mulher solicita uma medida protetiva de urgência é que já é previsto, então, nessa decisão judicial, o afastamento do agressor, caso ele resida, junto ainda, né, conviva ainda, coabite com essa vítima. Então, imediatamente a juíza, como é uma medida protetiva de urgência, imediatamente há
o afastamento desse agressor, desse lar, para que a mulher retome ali a sua vida no seu próprio ambiente. Mas se isso não for possível por um risco realmente de morte, ela então é conduzida pelas equipes também da Ronda Maria da Penha, identificada essa situação, aos centros especializados de atendimento à mulher, que é a porta de entrada para essa vaga, para esse abrigo protegido, e ali ela vai ter todos os recursos de uma equipe multidisciplinar que a fortaleça e a possibilite, né, assim como projetos também de reentrada no mercado de trabalho, são vários projetos que as mulheres aqui do Rio de Janeiro, ao menos, né, e também em todo o Brasil, têm disponíveis para que ela possa retomar sua vida de forma independente, né. A ideia é que essa mulher seja fortalecida e se torne livre para escolher entre estar ou não nessa relação. Muitas vezes essa mulher ainda não está preparada para esse passo, ela vai se fortalecer numa casa da mulher, ela procura uma casa da mulher cidadã, né, que são equipamentos da Secretaria de Políticas e Cuidado da Mulher aqui no Rio de Janeiro, tem várias casas da mulher espalhadas pelo Rio de Janeiro, são inúmeras, então é importante saber que, é possível acessar esse rol de locais onde ela pode recorrer, mesmo antes, se ela ainda não estiver pronta para essa medida protetiva ou para sua entrada numa delegacia, né? Ela não quer ainda dar esse passo, ela quer tirar suas dúvidas. A gente tem um telefone, que é um 746 aqui no Rio de Janeiro, e a gente também tem, pelos sites da Secretaria da Mulher, ela consegue identificar, localizar esses espaços onde ela será bem acolhida, onde ela poderá fazer alguns cursos e onde também há a possibilidade dela ser ouvida por uma equipe multidisciplinar. Então, são vários caminhos, é até muita informação para a gente estar concedendo num programa só, mas a gente tem uma capilaridade de atendimento à mulher muito importante na cidade do Rio de Janeiro, muito presente, e é importante sempre a gente estar divulgando isso realmente. Eu acho que eu respondi a tua pergunta. Se eu Sim, 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 respondeu. A gente aqui do COR é um centro de integração, né? A gente aqui possui mais de 50 órgãos. A Guarda Municipal tem uma bancada grande aqui também. Isso. E a gente faz parte dessa integração como um todo de vários órgãos, cidadão, para a gente transformar nossa cidade cada vez mais resiliente. A Guarda Municipal localizada aqui do COR poderia acionar a Ronda Maria da Penha se for, se eles pegarem, né, conseguirem constatar que está tendo algum tipo de violência, algumas a gente conseguir pegar por algumas das câmeras, a gente consegue acionar a Maria da Penha daqui do COR e também incluindo o COR nessa pergunta, como que você acha que nós poderíamos também fazer parte e auxiliar nesse trabalho também da Ronda Maria da Penha no dia a dia? Olha, os elos sendo construídos e fortalecidos é o ideal, né? Eu falo que a gente é tão forte quanto o nosso elo mais fraco. Então, os elos precisam se fortalecer, é uma rede. Quando a gente fala de trabalho em rede, é exatamente isso, é identificar quem mais pode agregar para enfrentar a violência, né? Porque sempre vai ser pouco. Sim. Nesse cenário atual, quanto mais pessoas engajadas, mais instituições, projetos, são todos muito bem-vindos. A Cor também é muito bem-vinda. A gente tem guardas municipais que já são profissionais de segurança pública municipal atuantes, então aí, né, na Cor, e é possível sim, tá? O que a gente precisa ter cuidado, a gente precisa sempre estar priorizando em casos em que a gente não conhece ainda o contexto da violência, verificando um flagrante de violência, acionar 190, tá? Então, melhor direcionamento para a COR, num primeiro momento, é acionar 190 para que a viatura mais próxima seja identificada. A gente pode aprofundar e alinhar um pouco mais essas parcerias, tendo um alinhamento, identificando se é uma mulher já assistida pela Ronda Maria da Penha, a gente poderia sim estar bastante atuante, e a gente está aí numa construção exatamente com os organismos,
da prefeitura para que a gente possa agregar novos elos, né. Como o Cívitas tem sido uma construção para que a gente possa estar trazendo mais segurança às mulheres no Rio de Janeiro, a Cor certamente, sem dúvida nenhuma, a gente vai alinhar melhor essa condução, mas o mais indicado num primeiro momento, guardas municipais que atuam na Cor, identificando por monitores que há uma violência em andamento, que acione, a polícia militar, que também está aqui dentro Sim. presente, para que, rapidamente seja atendido. O importante é cessar a violência naquele momento, porque aquela violência pode demandar um feminicídio, e é isso que a gente tem que evitar. Sendo a instituição que atender, é importante, salvar mulheres, Proteger né, a vítima. proteger a vítima desse cenário de violência. Perfeito. E você, como o atendimento é para mulheres que sofreram uma violência masculina, na maior parte das vezes, a Ronda trabalha com mulheres junto nesse atendimento? Sim. Como eu falei, eu tenho 98 guardas municipais exclusivamente para atuação na Ronda Maria da Penha, que hoje é uma gerência da Ronda Maria da Penha, 50%, aproximadamente 50%, um pouquinho mais, é constituído de mulheres. Nesse atendimento operacional das equipes de patrulha que saem para essa ronda, tem sempre uma mulher presente no atendimento e no acolhimento a outras mulheres. Então, é a condição sine qua non que tem embarcado aí nessa patrulha, nessa viatura, uma mulher presente, para fazer essa escuta e para poder fornecer todos os encaminhamentos. Então, as mulheres já se sentem mais acolhidas, mais tranquilas, Sim, né, quando vem uma outra mulher. E exatamente. como é que, se a violência aconteceu na rua ou se o agressor esperou um momento mais propício, que a mulher está, sem o telefone ou sem ninguém por perto, como é que ela consegue identificar que essa pessoa, essa guarda é da Maria da Penha? Então, a gente tem acontece muito também nas vias públicas das equipes serem acionadas, porque a gente tem uma viatura caracterizada, essa viatura possui a cor roxa, então, além da cor, existe a escrita, né, está escrito em todas os lados da viatura, Ronda Maria da Penha. Os profissionais também possuem um braçal, esse braçal Pode mostrar se quiser para esse essa câmera. braçal, ele também tem uma cor característica do enfrentamento à violência contra a mulher, tem um espelho de Vênus, né, facilmente identificado como uma equipe profissional especializada no atendimento às mulheres. Então a minha equipe se apresenta assim, inclusive na hora das visitas domiciliares, algumas mulheres se sentem um pouco constrangidas no início, não compreendem, têm vergonha de estar vivendo aquela situação, porque ainda se sentem responsáveis por aquele relacionamento não ter dado certo, Sim. né, não querem, expor a sua vida íntima, a sua vida familiar, isso acontece algumas vezes, a gente explica que fortalece essa mulher nesse sentido, ela é uma vítima naquele momento ali só, também daqui a pouco ela vai dar a volta por cima, vai virar esse jogo, Sim. né, tem saída, tem esperança, a gente tem resultados, assim, 100% de acerto. Nenhuma de nossas mulheres que são assistidas pela Ronda Maria da Penha sofreram feminicídio, nenhuma delas. A gente tem eu vou dizer que a gente já teve caso, de mulheres que já foram né, acompanhadas pela Ronda Maria da Penha, abriram mão desse acompanhamento, muitas vezes solicitaram revogação da sua medida protetiva e logo após sofreram feminicídio. Então isso aconteceu algumas vezes, poucas vezes, mas aconteceu. Então às vezes a gente vê na reportagem também, né, a mulher possuía uma medida protetiva, mas não efetivamente, necessariamente, aquela medida estava sendo acompanhada, estava em andamento. Ainda assim é a minoria para que isso aconteça. Então as equipes especializadas estão geralmente identificadas. No Rio de Janeiro estão sempre identificadas com esse braçal e com a própria viatura que carrega ali o nome de Ronda Maria da Penha. Glória, a gente infelizmente está chegando ao final do nosso episódio, porque a gente poderia conversar aqui por horas e horas, porque haja conteúdo, né? Estamos aqui em mulheres, acho que todas nós já sofremos algum tipo de violência, Exatamente. seja ele qual for o modelo, o tipo, o lugar.
Sim. né? Todo mundo já passou por alguma coisa, né? Eu até cheguei a me emocionar algumas vezes nesse episódio, porque todo mundo se identifica de alguma forma com esses. Infelizmente, né? É, infelizmente todo mundo se identifica de alguma forma com esses relatos, né? É de forma velada, é de forma diária. A gente muitas vezes confunde, não sabe se é verdade, se é realmente uma violência, porque muitas vezes é também trazido com um certo carinho, né? Uma forma de Violência cuidado. psicológica. Sim, principalmente porque a gente duvida da gente mesmo, né? Muitas das vezes a gente passa por isso, se questiona se a gente está vivendo exatamente aquilo, aquela realidade. Então, eu particularmente, dividindo aqui com você meu sentimento, eu me emocionei muitas vezes nesse episódio, então quero te agradecer por isso. E acho que para a gente fechar, assim, acho que é válido a gente passar um recado para as mulheres que, né, que passam por esse tipo de violência e também passam por essa confusão mental, por essa por esses vários cenários, né, que a gente vê hoje. Hoje a gente está vendo, eu até repito aqui, parece que é uma epidemia de violência contra a mulher, Sim. mas também a gente vê que isso sempre existiu, parece que está sendo mais veiculado, mas também é uma cultura, como a gente fala, que é muito difícil de Muito ser difícil. mudada, né? A gente vê como é uma cultura que Vem da criação, né? vem da criação, vem do dia a dia, vem Do que é consumido na do mídia. consumidor. Isso, e parece que a gente vai consumindo cada vez mais, a gente se perde e se vê às vezes até desesperançada, né, Sim. nesse lugar de eu não vejo um futuro muito bom, mas eu acho que a gente tá indo num A gente caminho que a está gente tá ali, crescendo. vamos A juntas, né, gente é um está crescendo. coletivo. A gente vê a sociedade já reagindo de uma forma diferente. É, A gente vê mais isso partindo de outras mulheres. Isso já é um avanço muito sim, grande, sim, porque mulheres foram alimentadas e construídas para rivalizarem. é, Isso também é uma construção masculina, sim, né, para nos enfraquecer. Então, de fato, a gente precisa, na dúvida, busca ajuda. perfeito. Se eu tenho dúvida, se eu tô será que eu tô doida? É isso mesmo que está acontecendo? É uma será que eu tô sendo vítima? Mas se está doendo, e se está sempre doendo, não é só uma briguinha, né? Se isso se repete, se esse comportamento desse companheiro, desse filho, desse neto, se está se repetindo nas suas diversas formas, e a gente tem que buscar esse conhecimento, essa informação, né, dos tipos de violência, como você falou, violência psicológica, a moral, a patrimonial, a sexual, e às vezes eu estou dentro de um casamento que é abusivo, que eu acho que eu preciso, por exemplo, atender os desejos sexuais do meu marido, porque ele é meu marido, então tenho a obrigação, né, e isso sob coação, isso também acontece, o estupro, né, ali dentro da esfera do casamento. Então, são muitas dúvidas que podem surgir. E a gente tem um acesso muito facilitado hoje, por isso que aparece tantas Sim, violências, né. Que a gente tem, por exemplo, a gente aqui fazendo esse programa, tá, ter essa abertura da informação, e a arma é a informação. Então, como eu falei, você não está sozinha nesse universo da dúvida, muitas vezes e eu falo, né, o meu uniforme não me blinda, por exemplo, de sofrer violências, porque sou mulher. A gente nasce, infelizmente, ainda hoje, sofrendo violência. Às vezes, na maternidade, a mulher está sofrendo violência, né, gerando ali uma vida. A gente vê, né, isso acontecer. Mas a gente tem a responsabilidade de mudar essa educação dos nossos filhos, a educação formal, a educação informal, nossa instituição religiosa, nosso trabalho. Então é importante a mulher saber que se está doendo, né, se ela está sentindo uma dor, um constrangimento, uma humilhação no seu casamento, se ela é difamada de alguma forma, se ela está se sentindo mal com aquilo, está se sentindo em risco, ameaçada, se ela está numa relação porque ela se sente ameaçada de sair, isso é um forte indício de que ela está vivendo uma violência doméstica e familiar. Procure ajuda. Procure um amigo que ela possa tenha confiança, procure a rede, entre num centro especializado de atendimento à mulher, entre numa casa da mulher, procure,
né, falar sobre isso. O silêncio mata, de verdade. Então, não seja silenciada. Eu sei que às vezes isso é muito difícil, é uma barreira muito difícil, né. Como eu falei, são vários sonhos, esperanças que a mulher vê, eh, saindo, indo embora, mas ela vai construir outros, ou ela vai conseguir cessar aquela violência, né. Existem medidas protetivas, de direcionamento desse homem agressor, por exemplo, para grupos reflexivos, né, e que têm muito sucesso também, Pra mas para ele isso voltar. o homem então é importante que, não realmente não silencie, busque ajuda e que nós, enquanto sociedade, todos nós, estejamos prontos para ouvir um pedido de ajuda e saber para onde conduzir. Então, ouvir um pedido de ajuda, está acontecendo na hora, liga você para o 90. Ah, fulana, liga para o 90. Não, pega você e liga. Quer que eu acione a polícia? Você está sofrendo? Gritou socorro? Está precisando de ajuda? Liga 190. Ah, não, não quero. Então vamos fazer aqui. Vamos abrir aqui Maria da Penha Virtual. Vamos solicitar. É isso que você quer? Você não está em risco? Estou em risco. Então há vários caminhos. O importante é que a gente saiba que existem caminhos, existe saída e que quando você solicitar essa ajuda, você não vai estar sozinha. Existe o direito ao grito, inclusive, então grite. Grite, peça ajuda, que a Ronda Maria da Penha, assim como outras instituições, assim como as casas das mulheres, os centros especializados, estamos aí aguardando, então, não que a gente queira, mas que a gente hoje ainda é necessário que tenha esses equipamentos especializados para que a gente possa, enfrentar essa violência aí de uma maneira bem assertiva e efetiva. Perfeito. Bom, Glória, te agradecer pela presença. Obrigada por você estar aqui com a gente, Obrigada a ouvindo. você. Muito obrigada. Júlia também, obrigada. Obrigada. Bom, quero agradecer a todo mundo que acompanhou esse episódio do Centro de Operações e Resiliência. Foi um episódio muito especial. Foi. De novo, foi um episódio 100% feito por mulheres. Agradecer a Milena Monteiro e a Júlia Drummond que participaram dos bastidores. Agradecer agora a nossa convidada, a Júlia, minha parceira, e convidar você a ouvir o nosso próximo episódio do podcast. Estamos aqui a cada 15 dias no seu tocador principal e também no nosso YouTube. Agradeço mais uma vez pela sua audiência. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tá.